Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Atrasamos um pouquinho hoje, né, por causa de um problema técnico aqui, mas já estamos ao vivo aí com essa pauta prometida que é o aborto, e eu acho que a gente precisa tratar desse assunto, colocar esse assunto na tela, colocar as opiniões todas na tela. Eu quero tentar fazer o programa, nós estamos começando essa série de programas ligados ao aborto, eu quero fazer o programa sempre com mulheres, que eu acho que tem legitimidade para poder tratar desse assunto, não obrigatoriamente, mas eu vou tentar fazer sempre com mulheres, que eu acho que fica mais real assim as opiniões, né? Sejam todos bem-vindos a essa sala de bate-papo, é um prazer estar aqui todos os dias fazendo o Cultura Geral ao vivo, né? E a gente tentando esclarecer e trazer para a população brasileira aquilo que a gente tem de melhor na discussão sobre os temas que a gente tenta discutir aqui na televisão. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por nos receber. Estamos recebendo hoje aqui Letícia Godinho, mais uma vez, minha amiga, advogada, ativista, está aí na luta, e eu acho que é muito importante a gente legitimar essa conversa e trazer também a pauta, né, essa pauta que é o aborto, para a sociedade brasileira, para a gente poder discutir isso mesmo, colocar na sala das casas das pessoas, né, Letícia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, Betão. Muito importante esse tema, muito atual. Estamos no mês das audiências públicas ocorridas no STF, então muito importante esse tema de hoje. Marina, seja muito bem-vinda, doutora Marina. É um prazer te receber, do grupo de estudo lá do meu grande amigo, professor Fábio Belo, pessoa que eu tenho, para mim virou um irmão, né? E é um prazer te receber aqui, e eu acho que é muito legal a gente tratar disso também à luz da psicologia e da psicanálise. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Betão, agradeço o convite. Não precisa chamar de doutora, não. Não, tudo bem, a gente chama, não chama e tal, a gente vai fazendo. Obrigada, aqui. Viu? Um prazer estar aqui com você, essa discussão tão importante, né? Deixa eu começar com você. É o seguinte, de que forma que nós podemos entender essa situação imediata que é fazer o aborto, ou a pessoa que tem esse momento assim meio trágico também, né? Porque ele é acometido de várias violências antecedente a essa última violência que é o aborto. Como que a gente pode entender tudo isso assim? É difícil, né? Dar uma resposta redondinha sobre tem receita isso. De bolo, né? Não, porque é muito a nível singular, né? Como cada pessoa reage, né? As situações que precederam uma gravidez não desejada são inúmeras, né? Não tem como a gente prever como cada um vai reagir. Mas, de fato, você colocou bem, é uma situação um pouco trágica, né? Uma situação que tem aí um histórico de violências por trás, né? Sim. Tem uns dados que eu até utilizei em uma outra oportunidade do Catraca Livre, que fala que 88% das mulheres que cometem um aborto, elas são casadas, têm uma religião definida, né? Então são pessoas do dia a dia, né? Isso também é um sofrimento psíquico. Nós podemos colocar isso como um sofrimento e também uma violência psicológica? O quê? A questão delas precisarem fazer um aborto? Eles precisarem fazer o aborto, seja por questão subjetiva ou por questão objetiva. Eu não sei se o fato delas precisarem fazer um aborto é o que causa o sofrimento, né? Eu acho que o sofrimento, ele vem dos dilemas morais e existenciais, da estigmatização social, né? Que a criminalização provoca, né? E como você mesmo disse, a mulher que aborta é a mulher comum, né? São mulheres que nós conhecemos, né? São pessoas que passam pelas nossas vidas diariamente, né? Então acho que a questão do sofrimento psíquico que acompanha esse tema, ele não é decorrente do ato em si, da ação de abortar. Sim. Né? O sofrimento decorre da estigmatização,
Sim. né, do sentimento de culpa que vem com isso, né, da ameaça de ser presa. Né? E num aspecto social que fica ligado à vida humana, à vida da pessoa, psicologicamente, de que forma que socialmente isso interfere na vida da pessoa em termos psicológicos, assim? É pressão social, não só a questão da criminalização, mas também da marginalização da mulher e tudo. Que tipo de sofrimento que é causado com isso, Maria? Eu acho que é bem nesse sentido que você falou mesmo, assim, né? E além disso, a gente tem que lembrar que a estigmatização, a criminalização dessas mulheres, ela se reflete na falta de acolhimento de maneira geral, mas sobretudo no serviço de saúde, né? Que eu acho que é um agravante para o sofrimento dessas pessoas. Né? Letícia, quantas pessoas cometem aborto por ano? Então, a OMS estima que 1 milhão de pessoas no Brasil, 1 milhão de mulheres no Brasil fazem aborto por ano. Aborto clandestino, né? Porque tem os previstos em lei, os não culpabilizados, né? E aí que está um dedo na ferida, essa coisa da descriminalização, e a gente estava conversando aqui antes e tal, essa coisa de fazer pauta fixa e não fazer pauta fixa, eu acho que está bem por esse caminho, para a gente poder tratar desse assunto com mais naturalidade. Essa ideia de descriminalização, ela é uma ideia que representa uma evolução social, ou ela é uma ideia que a gente ainda precisa discutir ela como sociedade, discutir como pessoas e trazer todos os setores da sociedade para poder dialogar sobre esse assunto? Ou você acha que descriminalizar já seria o suficiente? Só descriminalizar não seria o suficiente, mas a primeira parte da sua pergunta, que é se é um avanço social, é um avanço social. A legislação brasileira, ela é junto com a do Oriente Médio, da África e de alguns países da América Latina, a mais restritiva em relação ao aborto. Então, a gente está muito atrás do que é ideal. Na verdade, a gente não está nem perto do ideal. A gente está próximo de países subdesenvolvidos, muito conservadores, fundamentalistas até. Então, é sim um avanço social ter uma legislação abrangente acerca do aborto. Abrangente que descriminalize, mais que descriminalize, né? Que regulamente, porque só o aborto legal não é suficiente em um país com tanta desigualdade como o nosso. Além da descriminalização, a regulamentação para que ele seja gratuito ou acessível, porque só a liberdade não é suficiente, a gente precisa ter igualdade e que todas as mulheres possam ter acesso, porque se for só liberar, só descriminalizar, as ricas vão continuar abortando como já fazem e as pobres vão continuar recorrendo a procedimentos clandestinos. A gente precisa tocar nesse assunto, fazer esse recorte, porque ele acontece de forma clandestina em todos os níveis sociais. Né? Ele acontece de forma clandestina em todos os níveis sociais, mas quem pode pagar por uma clínica? Porque a proibição ela não é eficaz, a gente sabe disso. A proibição de drogas ela não é eficaz, as pessoas continuam consumindo drogas. A proibição de álcool, quando ela é aplicada em algum país, ela não é eficaz. Então as pessoas não deixam de fazer uma coisa porque ela é proibida. As pessoas simplesmente fazem. E existem milhares de clínicas clandestinas pelo país, várias são apreendido material, os profissionais são presos, e a gente sabe que o valor desse procedimento em clínicas clandestinas chega a 10, 15 mil reais. Mas tem também os remédios que não são para esse uso e as mulheres fazem uso. Citotec. Tem agulha de crochê, tem vários métodos baratos de se abortar, mas Talo de mamona, né? Mas muito arriscados, né, para a saúde da mulher. E aí eu acho que isso coloca mais uma coisa a gente pensar, assim, né? Acho que ninguém é contra o aborto. Aborto as pessoas fazem, independente de ser proibido ou não. Ninguém é contra o aborto. A gente sabe que todo mundo que precisa recorrer a esse método recorre. Né? Acho que existem os que são contra que ele seja feito em segurança. Né?
A gente pode colocar alguma pitada aí de desejo nessa conversa, Marina? Assim, com relação à psicanálise, onde é que entra o desejo nessa condição aí humana, não só da gravidez, e aí você tem uma série de coisas e o aborto está envolvido nela também. Eu acho que pode, com certeza. A gente pode falar de desejo aqui, sobretudo no que diz respeito à autonomia das mulheres, né? Delas serem agentes que podem escolher o que fazer com seus corpos. Né? A questão do aborto coloca isso para a gente. Né? Acho que proibir, né, que as mulheres decidam sobre seus próprios corpos, que se retire das mulheres a autonomia sobre o próprio desejo, né? Acho que é isso que entra em questão quando a gente fala em aborto também. Né? Tem muito medo permeado nisso tudo aí, Maria? Em que sentido? O medo de ser recriminado, o medo de morrer, o medo de se sentir rejeitado logo depois, o medo de perda posterior, né? Eu poderia ter suportado toda essa pressão, então eu poderia ter suportado. Esse está permeado de coisas assim, essa insegurança da mulher, o fato dela fazer aborto ou de recorrer a esses métodos também. Tem alguns medos também, que pode ser, por exemplo, os medos sociais, por exemplo, em sociedades, em lugares ainda no Brasil, que ainda é muito conservador, então a pessoa fica grávida e a família não pode saber. Então tem essa questão do medo também, que atenta até contra a própria vida da pessoa, né? Isso tudo está ligado também, um pouco desse medo, ou muito desse medo, também está ligado a essa questão do processo de aborto também? Tá, e eu acho que a gente pode pensar, né? Quando você me perguntou os efeitos psicológicos do aborto, né? Eu diria que não é o aborto em si que causa sofrimento psíquico, mas isso tudo aí que você colocou. O medo de ser marginalizada, né, de sofrer mais violência, a culpa que vem com isso, né, os dilemas morais que podem aparecer, né, essa ideia de que as mulheres são essencialmente feitas para serem mães, para desejarem ter um bebê, né, como que essas coisas entram nesse circuito de sofrimento, né, que se a mulher ela não deseja essa gravidez, né, de que ela não está pronta para isso, então ela só pode ser, né, uma pessoa horrível, uma assassina, uma perversa. Eu acho que sim, acho que faz todo sentido. Ô Letícia, como é que a gente faz com relação às mulheres, com relação à violência? Porque a violência, principalmente a sexual, ela está ligada a essa questão do aborto. Não tem como falar de aborto também sem falar de violência sexual. E a violência sexual e a violência contra a mulher, ela é diária, ela é o tempo todo, porque ela é estuprada, né? E existe o estupro marital, a gente estava discutindo isso ontem, com relação à violência, e às vezes ela vai ter um filho que é o produto de uma coisa que ela não queria, e isso também pode ter decorrência pode desaguar nesse ato. Essa violência contra a mulher, essa violência diária, tanto de vida pessoal, como de vida familiar, como de produto de consumo, essa objetificação da mulher, não tem fim? Você acha que a gente está vivendo assim um momento, ou essas discussões estão vindo para a gente poder melhorar como ser humano? O que você acha? O que você pensa disso tudo? Eu acho que essas discussões melhoram a gente como ser humano, mas a gente não precisava gastar tanto queimar tanto tempo, tanto estudo para poder discutir coisas óbvias, né? Que a mulher é um ser humano, ela faz parte da sociedade, ela tem que ter os seus direitos garantidos, reprodutivos, ela tem que ter sua autonomia reprodutiva, porque só assim ela vai ser uma cidadã completa. Agora a questão que você mencionou do estupro, o estupro ele é um dos casos permitidos por lei, em que o aborto é permitido por lei, né? É o chamado aborto sentimental, que é quando a mulher é estuprada.
O estupro em si, ele é um crime que deixa vestígios, assim como o aborto. Então, ele exige um exame de corpo de delito. Uhum. Agora, esse estupro marital, eu nunca tinha pensado, gente, como que a mulher vai fazer para comprovar esse estupro, Uhum. né? E poder conseguir fazer um aborto pelo SUS. Uhum. Tá aí uma questão para a gente poder Tá aí uma discutir. questão. Tá vendo? Marina, mais uma vez, tem que voltar no ser, porque a psicanálise permeia todas essas discussões. Essas violências, principalmente, e aí nós não estamos partindo para o campo do direito, mas a violência doméstica com relação à mulher, ela quase que não tem escapatória, né? Ela quase que não tem escapatória porque vai chegar naquele processo, que como é que ela vai provar isso e como é que ela vai fazer. E ainda tem a questão familiar também, né? Vai lá que você aguenta, eu aguentei, você tem que suportar e tudo. Esse processo, ele pode virar um processo depressivo, esse processo todo de violência, todos os processos que a gente está discutindo aqui de violência? Acredito que pode. É difícil precisar esse tipo de coisa, porque cada pessoa vai responder de um jeito, né? É muito a nível singular que cada mulher vai lidar com isso, né? Eu acho que é importante, sobretudo para a psicologia ou para a psicanálise, enfim, é o acolhimento a essas mulheres, né? É ouvi-las, né? Em sua singularidade. E como é que é lidar com isso nas comunidades carentes? Como é que é lidar com essas violências e com essa realidade dura em comunidades que não têm acesso à educação, não têm acesso à água tratada, não têm acesso à comida, não tem acesso a pouca comida, tem acesso a poucas coisas, né, do Estado? Como é que é lidar com essa coisa nas clínicas que você trabalha, às vezes voluntariamente ou não? Robertão, eu acho que o tema do aborto ele é tão caro para nós, por causa disso aí que você colocou, né? Eu acho que ele abarca outras vulnerabilidades, né? Como você colocou, né? As mulheres ricas abortam com segurança, né? Num ambiente propício para isso. As pobres morrem, né? A gente teve recentemente na mídia o caso da Ingriane, que era uma mulher periférica, negra, mãe de 2 filhos, que precisou recorrer, né, a um aborto clandestino, com um talo de mamona e morreu, né? Eu acho que é preciso, a importância dessa discussão da descriminalização, sobretudo pensando nessas mulheres, né? A criminalização e os estigmas em torno, né, da questão do aborto, eles estão dizendo também do racismo, né, do machismo, né? Porque são essas mulheres as que morrem, né? São essas as que sofrem mais, que são mais estigmatizadas e descriminalizadas. Descriminalizadas não, discriminadas. Mas eu acho que é um trabalho duro nosso. Não precisa ficar vermelha, não. Tá tudo em casa, tá? Aqui não é um bate-papo. Um ato falho. Isso é normal. Agora, como é que nós vamos lidar com esse processo de dominação do outro, gente? Como é que é essa coisa assim? A mulher não tem domínio do seu próprio corpo. Tem uma fala interessante, que você tem uma linha de estudo também, de pesquisa com as transexuais. Nós tivemos aqui, ontem eu falei disso, vou falar hoje de novo. Quem fica lá no fundo, os meninos que fazem a produção, eu estou cansado de ouvir isso, né, mas eu falo isso todos os dias quando a gente tem um assunto tão polêmico. A Duda esteve aqui e nós tratamos do assunto da humanização, dos atos, né, da vida social. E o ser humano não é uma qualidade que lhe é dada, ela é uma qualidade que você precisa conquistar dia a dia, né? Como é que a mulher hoje ainda é muito objetificada, né? É objeto de desejo, é objeto de consumo, venda de produto e tal. Essas discussões passam todas por aí, né? Como é que é lidar com essas violências? Como é que é viver isso dia a dia? E por que que a gente não consegue lidar com esses desafios psicológicos de dar essa autonomia e parar com essa dominação do outro?
Você consegue fazer uma síntese disso, não? Assim, Eu acho que sua pergunta dá uma tese de doutorado. sim, Não sei se nós vamos conseguir responder isso aqui. Eu mando para o Fábio e depois ele manda para a gente, né? Eu acho uma boa. Uhum. É uma pergunta interessante, assim. Eu acho que né, a resposta óbvia, né, seria talvez por uma via mais pedagógica mesmo, sim, da educação, né? Da gente talvez lidar, né, com a nossa identidade, né? E aí pensando nos autores de violência, sim, né? Pensar, talvez repensar como que a gente constrói as nossas identidades, né? Pensando que essas mulheres, na maior parte do tempo, são violentadas por homens. Tem alguma coisa errada com a construção das masculinidades, eu acho. Né? Acho que a gente precisa repensar o modo como a gente se coloca nas relações. Né? Talvez um dos caminhos possíveis seja por aí. Mas eu não sei, assim, acho que agora é esse caminho que eu posso apontar. Assim. Não, mas eu acho que é legal, assim. Tem saída. Tem. Tem saída. Eu falo muito com o Jones, porque tem hora que não tem saída, né? Quase sempre. Ô Letícia, não sei se meu microfone saiu, tá vendo? Pronto, coloquei ele de novo. Bom, ô Letícia, você que trabalhou também com pessoas em situação de rua, como é que é lidar com essa comunidade, com essas pessoas que, no caso do trabalho que você fez também, lidar com essas pessoas que nem nada tem, que tem o pouco que tem ainda lhe é tirado assim autoritariamente, né? E obviamente que na rua essa situação ainda se agrava mais, tanto da questão da gravidez, e a questão da vulnerabilidade, do medo, da violência, né? E algumas coisas que eu li há mais tempo dizem que tem pessoas que saem de madrugada e violentam pessoas moradoras de rua, né? Que tem esse desejo, essa coisa. Não é o momento de discutir isso aqui, mas eu acho que assim, faz parte também dessa conversa. Como é que você vê essa questão da vulnerabilidade nessa questão básica, assim, por exemplo, nessas questões que são mais difíceis ainda, que são as pessoas que não têm nenhum lugar para poder dormir, para poder viver, para ter família ou qualquer coisa nesse sentido. Como é que é lidar com isso? E se você já se viu nessa situação assim, de uma moradora de rua, grávida e perdida, sem saber o que fazer? Então, essa situação do sujeito em situação de rua, ela é a maior vulnerabilidade do que qualquer minoria, porque são os hipervulneráveis, né? São as pessoas à margem de tudo, de qualquer direito. Não é, a gente nem fala de direitos de objetificação, a gente nem chega nesse ponto, porque a gente está discutindo o direito dela permanecer na rua. E o direito dela ter um lugar para ela fazer suas necessidades, para ela lavar uma roupa. Direitos, assim, eu acho que é antes de fundamental. Pelo menos básico o direito de do ser básico, humano. mínimo existencial. O direito de ser o ser humano. O direito de ser humano, de pertencer a um espaço público, a uma sociedade, que nem isso, né, até isso é negado. Agora a questão da mulher grávida na rua, isso eu já até falei da última vez que eu vim aqui, é uma questão muito complicada, porque muitas vezes as mães até querem ter e permanecer com esses filhos, mas o próprio Estado compulsoriamente encaminha eles para outra família. Porque a gente também não pode permitir uma criança crescer e se desenvolver na rua, né? Mas a gente também não pode separar drasticamente ela de uma família, de uma mãe, que ela tem um laço ali de sangue, de afeto, só porque a gente não consegue, como sociedade, como Estado, prover uma habitação digna para aquela mãe, para aquela mulher, para aquela família. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Como é que vocês têm visto esse aumento substancial da violência humana e também desse discurso de ódio, que eu acho que vai esbarrar em todas essas discussões que a gente está fazendo aqui? Muito provavelmente essa discussão de ódio vai bater muito de frente com o aborto. Né? Como é que vocês têm visto isso? Deixa eu começar com você, Marinha. Como é que você tem visto toda
essa apologia à eliminação do outro, né? Esse desejo. Uma vez eu conversando com o Fábio Bella, ele falou assim, não pense você que o homem não tem desejo de aniquilar o outro, né? Ele tem essa vontade, esse desejo, essa coisa de aniquilar o outro. Então a gente está vivendo esse momento assim, de pulsão de morte, né? De querer aniquilar o outro de qualquer forma. E estamos vendo pessoas que estão defendendo isso claramente, né? Esse rapaz que matou a menina aí, jogou ela do 4º andar e tal. E já tem outros casos, né? Ela é só uma... tem um caso que eu estava vendo hoje lá, que um cara socou a mulher, o cara de um empresário de um restaurante, né? Então, assim, essa pulsão de morte está tomando conta da gente, Maria? Eu não sei se está tomando conta, assim, eu acho que sempre tomou. Sempre tomou, né? Eu acho que é difícil dizer de um fenômeno enquanto ele está acontecendo, Sim, né? E é isso que, esse é um grande, eu estou interrompendo, estou parecendo até chato, mas eu estou interrompendo pelo seguinte, porque é difícil a gente, dentro da moldura, como diz Foucault, né, você dentro da moldura discutir a própria moldura, né? Então, discutir a violência dentro dela é muito difícil, você tem que puxar uma lupa e tentar enxergar por fora, tentar puxar uma lupa e enxergar ali o que está acontecendo naquele meio. E eu acho que eu tenho tentado fazer isso, assim, e é muito difícil discutir essas coisas, mas eu acho assim, que é uma discussão muito válida, sabe? E essa coisa da pulsão de morte tem mexido muito comigo, porque é um momento que a gente está vendo assim, de aumento de violência e as pessoas estão legitimando isso, né? Eu fico pensando naquilo que eu te falei mais cedo, sobre a construção das identidades, né? A afirmação das nossas identidades, assim, como que parece que algumas delas, não sei, assim, pura especulação, mas parece que algumas delas são construídas, né, sobre o medo do outro, né, o medo que é diferente de mim, né, o medo de quem não parece comigo. Sim. Né, será que, né, esse outro vai me transmitir alguma coisa com a diferença dele? Né? Será que eu preciso, então, afirmar a minha identidade a partir da destruição do outro? Eu acho que isso nos faz pensar que, de novo, a gente precisa repensar o modo como a gente constrói as nossas identidades. Né? E aí, quando eu estou falando de identidade, eu estou falando, sobretudo, de gênero. Né? Acho que a gente precisa repensar os modos como isso é afirmado, né? Pensando nesses casos aí que você citou, né? De homens autores de violência. Né? Não que as mulheres estejam livres disso, mas é quem mais a gente vê esbravejando na internet. É uma impressão que eu tenho. Eu não sei se isso se aplica, né? Mas eu acho que os modos como a gente se afirma enquanto homem, né? Mulher, enfim, acho que isso precisa ser repensado. Né? Será que a gente precisa massacrar o outro? Né? Será que a gente precisa eliminar o outro? Sim. Ô Letícia, eu vou fazer um intervalo agora, aí depois a gente volta, tá bom? Deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, que o pau tá quebrando, a conversa tá muito boa, não saia daí. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite já começou e todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas. A expectativa é de que 5.000 pessoas sejam vacinadas no município. O sarampo é uma doença infecciosa viral, ou seja, ela é transmitida pela fala, pela tosse e o contato direto entre as pessoas. A transmissão acontece de forma rápida e fácil e temos que frisar que a vacina é a única prevenção contra a doença. Em Nova Lima, a imunização está sendo feita em 14 UBSs, na unidade Zoonoses do Jardim Canadá e na Policlínica Municipal, localizada na Rua Augusto Magalhães, número 45, Centro, até o dia 31 de agosto, data do encerramento da campanha. A exemplo do sarampo, a poliomielite também é uma doença viral, transmitida da mesma maneira, ao falar, ao tossir, contato de pessoa a pessoa. E quero frisar novamente, a vacina é a única forma de prevenção. Quero que os pais conscientizem, tragam suas crianças para se vacinarem.
As equipes de saúde atualizam os cartões de vacinação de crianças e adultos durante o funcionamento das unidades, das 8 da manhã às 16 horas. Na Policlínica, o atendimento será feito até às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, voltando com Cultura Geral, a gente está aqui com a Letícia Godin, advogada, ativista, né, trabalhou com pessoas em situação de rua. Estou aqui com a minha mais nova amiga Marina, psicanalista, do grupo de estudo de psicanálise lá da UFMG, junto com o Fábio Belo, meu grande amigo e parceiro e irmão. Letícia puxou minha orelha no intervalo, falou comigo que eu estou ligando muito o aborto à violência. Por que você teve essa impressão? Porque, primeiro que ninguém em sã consciência, a gente não quer abortar, a gente não quer que as mulheres abortem, a gente quer ter o direito para fazê-lo. Por quê? Porque 55% das gestações no Brasil não são planejadas. Porque nenhum contraceptivo é 100% eficaz. Então, nem sempre essa decisão de tomar um aborto, que é o que a gente, né, de praticar, quer e pleiteia, não está sempre ligada a um processo violento, né, nem a um trauma. Pode ser único e simplesmente porque a pessoa quer. Pode ser único e simplesmente porque a gravidez foi indesejada e porque a mulher, isso fugiu do controle da mulher. Ou não. E por que você teve a impressão que eu estava... Você acha que... Não, você sabe qual que é? Não, eu vou chegar na Marina, porque isso é uma questão de psicanálise, porque essa violência é por isso que eu não fiz pauta. Porque é esse tipo de discussão que a gente precisa ter, de deixar claro, sim, que é um processo que a gente tem internalizado como violência. Pelo menos é o que está internalizado, está no inconsciente. É muito por aí, Marina? Eu acho que é. Né? Como que a gente naturaliza, né, algumas noções sobre o que é o aborto, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ficar grávida. A gente naturaliza algumas coisas como se elas já tivessem dadas desde que o mundo é mundo, né? E é bem isso que a Letícia colocou. O aborto não é uma violência, é uma possibilidade de escolha, né? Sim. Em países que já foi liberado, diminuiu, né, Letícia? A gente tem uma estatística muito recente que é de Portugal, que em 2017 fizeram 10 anos de descriminalização do aborto, e que a queda de quantidade de procedimentos ano é decrescente. Ano a ano ela é decrescente. Praticamente zero mulheres morreram depois de procedimentos clandestinos. É porque nós temos não está diretamente relacionado, né? Isso que é importante deixar claro. Nós temos um detalhe interessante, é o seguinte, que quando acontece o aborto clandestino, corre o risco de morrer o bebê e a mãe. Porque quando o procedimento ele é um procedimento incorreto, pode morrer as duas pessoas, né? E não é só a questão de gerar, eu estava vendo em outros dados, por exemplo, o Brasil gasta 270 milhões de reais por ano, segundo os dados do Ministério da Saúde, com a recuperação das pessoas que fizeram aborto de forma extremamente precária, né? Ou só de forma precária, né? Só de você pensar que o Brasil é um país de tamanho continental, muito desigual, e que quanto mais desigualdade, mais crescente é a taxa de gravidez indesejada, porque menos informação você tem, menos acesso a métodos contraceptivos você tem, e mais precários vão ser os métodos de realizar o procedimento, né? Chá e coisas que fazem muito mal, coisas inseridas no útero, né? É um assunto delicado, né? A violência, na verdade, é a proibição, é a criminalização. Essa política de combate que é feita, a política de combate à criminalização, ela é uma coisa, além de ultrapassada, ela é desumana?
Ela é desumana, ao meu ver, é desumana porque... Primeiro porque você tira a autonomia de um sujeito que tem já a sua autonomia por ele ser humano e sujeito e viver numa sociedade democrática e plural. Pelo menos é o que a gente imagina. Pelo menos é o que a gente imagina, porque ao mesmo tempo que a Constituição garante a liberdade religiosa, né, a pluralidade, né, a liberdade de manifestação, de informação, ela restringe um direito ao próprio corpo e à integridade física de uma pessoa, né, que é a criminalização do aborto. Marina, como que a gente pode lidar com essa situação, aí caminhando pelo lado do amparo psicológico e tudo, como que a gente pode tratar isso com a pessoa que toma uma decisão? Você fala, eu quero abortar, sim. Como tratar isso e como desconstruir todo esse medo? E como fazer com que essa pessoa não se sinta culpada? Eu acho que, sobretudo, pela via do acolhimento, né? Uma escuta cuidadosa, sem, né, desprovida de julgamento moral, né? Eu acho que o fato de dar voz a essa mulher, para que ela possa externar, né, os conflitos que surgem com essa questão, eu acho que não resolve o problema, mas minimiza o sofrimento. Sim. Né? Essa coisa da descriminalização passa pela pulsão de vida também? Passa, com certeza. A gente está evitando que essas mulheres morram, né? A gente está contribuindo para a dignidade da vida delas, né? Acho que é por aí. Acho que é só pulsão de vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Onde entra a pulsão sexual nessa confusão toda aí? Acho que nela inteira, né? A gente está dizendo, com a criminalização, de certa forma, e com o estigma que essas mulheres sofrem, né? Muitas vezes a gente está dizendo que elas não têm direitos sexuais, né? Que elas não têm o direito de exercer livremente a sexualidade delas, né? De onde que vem, né, essa necessidade de frear a sexualidade alheia, né? Acho que isso é uma questão boa para a psicanálise mesmo, né? Para a gente pensar os encaminhamentos que a gente dá para a sexualidade, né? Como que isso às vezes aparece na dominação do outro, na dominação da vida sexual do outro. Que eu acho que criminalizar o aborto está dizendo muito disso, né? De tirar das mulheres o direito de exercer uma vida sexual, né? Que, como bem disse uma das psicólogas que representou o CFP na audiência pública ao STF, não é crime no Brasil exercer livremente a sexualidade, né? Parece que há um descompasso aí, né? Acho que esse tema entra muito aí, assim. Na pulsão sexual aí, nessa coisa, né? Ô Letícia, para a gente ir para a parte final do programa, como é que a gente... Qual seria a posição razoável, uma posição feliz, assim, que a gente poderia entender como sociedade com relação a esse atraso que é ficar discutindo se a mulher ela tem direito ou não tem direito, sabe? Como é que a gente minimiza isso? Como é que a gente tenta trazer isso à luz da realidade? Por exemplo, nós estamos no século XXI e a gente ainda quer controlar ainda não só a sexualidade do outro, mas o corpo alheio, o corpo da outra pessoa. Como é que é trabalhar tudo isso nessa moçada que está vindo, na sua geração, né? Nessa geração que está tentando trilhar um caminho diferente da sua mãe, da minha mãe, das pessoas? Então, primeiro afastando qualquer concepção pessoal sobre essa questão, porque não é uma questão que você vai poder deixar que a sua religião interfira, que os seus valores familiares interfiram. Porque é uma coisa que acontece e que é um problema social, gera custos para a sociedade, gera mortes de cidadãs. Então, assim, primeiro que eu acho é afastar isso. Depois, uma coisa bem clichê, mas inevitável, votar em um parlamento consciente, porque a gente tem 90 deputados da bancada evangélica cristã hoje no Congresso, que é a bancada que apresenta projetos de emenda constitucional, que criminalizam ainda mais o aborto, que Estatuto do Nascituro, essas coisas, essas aberrações legislativas.
Depois, tem muito do machismo nessa questão do aborto, né? Não tem como não falar nisso. A questão da dominação masculina e do patriarcado, porque é uma questão, não que só a mulher tenha lugar de fala para falar sobre o aborto, né? Que é um problema social, né? Os homens também deviam refletir sobre o mesmo. Mas deixar que interferências de construções machistas de muito tempo recaiam sobre esse momento que a gente está vivendo. Porque é muita... Nossa, eu não estou sabendo explicar isso, mas é o que muito eu difícil. Sinto É muito... penso. Você estava falando da dominação. Você acha que é muito denso? É muito pesado isso que é exercido sobre a mulher? O que acontece? A mulher tem um papel social ligado à maternidade e se ela não for mãe, ela não vai se realiza como ela não se realiza como mulher, tem essa ideia de que, né, ela não se realiza num papel de família ali engessado de homem, mulher e crianças, né? Então esse é o machismo que eu estou te falando. Se essa mulher quer simplesmente se dedicar à carreira dela, à política, ao que seja, né? O que outra pessoa tem a ver e tem que interferir nesse desejo dela de não ter um herdeiro? Nós vamos voltar no desejo, né? Porque ter o desejo de dominar o outro, né, Maria? E aí, assim, só complementando, acho que ao que a Letícia falou, existe historicamente, parece uma ideia de maternidade compulsória, né? É quase obrigatória. E junto com a maternidade compulsória, é também socialmente... as mulheres são socialmente responsabilizadas unicamente pelo cuidado com as crianças, né? Ou mesmo pela existência dessas crianças, né? Se existe uma ausência de filhos, a culpa é da mulher, né? Ou se existe um excesso de filhos, a culpa é dela também, né? Eu acho que, só complementando o que você disse, assim, quando você falou essa coisa do patriarcado e do machismo, né? E vale para todas as áreas, né? Então, tipo assim, se tiver com short curto também pode estuprar, vale para todas as áreas, né? A culpa é sempre da mulher, né? Tem que ter um atestado ali de pureza, né? Enfim. Agora aqui, deixa eu perguntar para vocês assim, agora realmente para ir para a parte final do programa. Como é que é lidar com essa coisa assim? Por que não tem as falas, né? Tem camisinha, por que não cuidou? Por que não se precaveu antes, né? Como é que é lidar com toda com todo esse discurso? Como é que é lidar com tudo isso que é jogado, é vomitado na cara de vocês o tempo todo? Eu começo? Pode começar. É péssimo, né? A gente falou tanto de violência durante o programa. Isso aí que você colocou é só mais uma face da violência. E, de novo, mais uma face dessa tendência a responsabilizar só a mulher, né? Quando os métodos contraceptivos falham, né? A responsabilizar elas, a prover, né? A situação de método contraceptivo, a responsabilidade é dela de ir atrás da camisinha, de ir atrás do anticoncepcional. O homem não tem muito papel nisso aí, né? Acho que é mais uma face do machismo, da violência, da responsabilização das mulheres, né? E eu acho que, de novo, esse tipo de argumento, né, punitivo, quem mandou transar, né? Quem mandou ser sexualmente ativa, né? Acho que vou por aí. Como é lidar com isso, Letícia? Primeiro é difícil pela questão da falta de lógica da argumentação, né, pró-vida, etc. Porque é uma questão ligada muito à moral de quem está falando, né, argumentando contra esse direito de escolha. Isso é estudo sociopolítico de que quanto menor a escolaridade, maior a tendência a ser contra esse direito de escolha. Que também não é regra, né? E depois eu acho que a gente fica um pouco cansada de militar por isso. Eu fico muito cansada, porque eu não consigo discutir esse tipo de coisa, principalmente com quem não tem a menor... Porque uma coisa é você ter uma opinião embasada nos seus valores morais, na sua religião, na sua educação. Outra coisa é você ter um argumento baseado em fatos, em dados, né, na legislação atual, na experiência do mundo. Então, essa é a maior dificuldade, militar. Nós estamos caminhando assim, eu acho que a gente está caminhando, a gente está evoluindo. Eu acho que
Ter um programa assim é muito importante para a gente poder debater isso sempre. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê esse debate? Eu acho que o debate é necessário. Né? Vamos chamar todo mundo para o debate. Vamos. Muito obrigado a todas as duas. Né? Muito obrigado, Marina. Foi um prazer te conhecer. Vai voltar mais vezes? Com certeza. Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Gente, Yun. chegamos ao final do programa Cultura Geral. É um tema espinhoso mesmo, né? É um programa que fica até um pouco denso, mas é isso mesmo, faz parte da violência que é nos passada aí de geração em geração. Discutir tudo isso que é a liberdade do outro faz com que a gente olhe para a nossa liberdade, olhe para dentro da gente com um olhar um pouco mais crítico e pensar que a gente precisa construir cada dia mais uma sociedade mais justa e melhor. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã é dia de trazer aqui no programa os índios da região metropolitana. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.